11,65. Pode passar? Essa aqui não. Aí nós tivemos uma comparação, tá? De valor de referência para as amostras teste. E aqui é o seguinte, o percentual que você obteve, né? O percentual da relação para celulose, o valor para celulose, celulose, lignina e juguaracil. E aí comparou referência com máquina de vetor de suporte, referência com redes neurais, tá? E para todas as propriedades, né? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, que a diferença com redes neurais, por exemplo, tá? Que nós temos aqui, por exemplo, para Siligil Guaiacil, né? Ela não é tão, está bem próximo, né? Os valores, tá? E aqui também, por exemplo, com máquina de vetor de suporte para celulose, né? Os valores acabam sendo bem próximos, tá? Então, assim, a calibração multivariada pode auxiliar muito, né, nesses trabalhos que a gente faz para quantificar algo em uma amostra, né, um constituinte de interesse. Pode, por favor? Bom, aí ele conclui com o seguinte, olha, a modelagem por redes neurais apresentou melhor para estimar o teor de hemicelulose e a relação Siligil-Guaiacil, tá? E a modelagem com máquina de vetor de suporte apresentou para teores de celulose e lignina. Então, por que usou os dois? Porque um não foi, né, não teve uma resposta satisfatória para um determinado constituinte, tá? E o outro já teve, ok? Então, vice-versa, tá? Pode passar? Aqui são algumas referências. Aí eu passo agora para um segundo momento, que é apresentar o que nós estamos fazendo no projeto. Pode. O projeto nosso aqui, ele é intitulado Avaliação das propriedades físico-químicas de biocombustíveis de palmeiras dos municípios da bacia do Rio Pandeiros, né? Quem é daquela região de Januária, aquela região de para cima, Montes Claros para cima ali, né? Tem os municípios do Rio Pandeiros. Por isso que eu tenho aqui associado comigo, né, pesquisadores, né, da Unimontes, do IFNMG lá de Montes Claros e no caso eu coordenando o projeto, tá? Então nós trabalhamos aqui, nós estamos trabalhando no momento, né, com Buriti, Macaúba e Babaçu, né? O Babaçu, ele tem um interesse muito grande, que é um biocombustível produzido para aviação, tá? E o nosso foco hoje, né, que é o trabalho da Cristina, do mestrado, é ter um catalisador para sintetizar, no caso, o bioquerosene, tá? Usando um catalisador heterogêneo. E a gente reaproveitar esse catalisador, tá? Esse trabalho já está quase no forno para sair uma publicação. Ela vai defender já com o artigo já pelo menos encaminhado, né? Bom, mas continuando aqui, pode passar, por favor? Essas palmeiras, então, elas estão bem localizadas nesses municípios que eu disse aqui. Só que é o seguinte, por exemplo, Macaúba, né, e Babaçu, para biocombustível, excelente. Né? Excelente biocombustível. Eu posso fazer tanto da torta quanto do óleo. Da torta eu posso obter o bioetanol, né? E do óleo eu posso obter, no caso, o biodiesel ou o bioquerosene. E do Buriti, o maior problema quando nós vamos trabalhar com o Buriti, que é o seguinte, que o Buriti ele tem um óleo vermelho, e esse óleo é usado para cosméticos, tá? Hoje em dia não compensa eu chegar lá nos produtores e falar assim, olha, produz biodiesel de Buriti. Só tem como convencer de fazer, sabe o quê? Depois que eles tiverem a torta do Buriti, eu convencê-los a produzir bioetanol de forma enzimática. Foi um trabalho que nós fizemos, né, com o professor Pedro, né, lá do IFNMG, que foi meu aluno de mestrado. Nós fizemos esse trabalho, tá? Nós obtivemos bioetanol, tá, de
torta, o que é a torta? Depois que você tira o óleo, fica lá, né, aquele bagaço, vamos dizer assim, né, da amêndoa. Aquele bagaço da amêndoa chama torta. E essa torta, ela produz, a gente consegue, né, produzir um bioetanol de boa qualidade. Ok? Pode passar, por favor. Então tá, o babaçu, né, a amêndoa fica dentro ali, pode ver outro. Aqui no caso a macaúba já é um pouco diferente, né, o material. Pode ir. E o buriti, não é? Não deu para ver, a luz está acesa, não deu para ver direito. Pode ir. Deixa eu pagar. Hein? Tem jeito de apagar só aqui na frente? Não, mas também não precisa apagar, não, senão atrapalha a filmagem, né? Não, paga para ver e depois volta. Deixa. A gente corta depois. Bom, então qual é o objetivo desse projeto, né? Projeto que a FAPEMIG nos contemplou aí, né? Avaliar as propriedades psicoquímicas dos óleos de frutos de macaúba, babaçu e buriti, sintetizar biocombustível por catálise homogênea e heterogênea. Então eu vou apresentar aqui o que nós já fizemos de catálise homogênea. Não deu tempo de colocar aqui para a gente apresentar, senão ficaria muito extenso, né? Mas a heterogênea já está a caminho. Avaliar a taxa de conversão desses óleos em biodiesel, né? Sintetizar bioetanol por catálise enzimática, já é uma etapa já cumprida também, ok? E aplicar a análise multivariada na classificação de amostras de diferentes locais e quantificação dos constituintes, né? No caso, a análise multivariada aqui, ela não foi aplicada com o intuito de classificar, mas ela foi aplicada de forma a gente entender o efeito que tenha aparecido com o tempo de armazenamento. Pode passar? Por que eu falo isso? Porque uma das situações que nós temos mais complicadas é o seguinte, olha, imagine que você pega o avião, abasteça o avião com querosene. O avião, ao fazer um voo, né, a temperatura do tanque, a temperatura no compartimento, né, de baixo, ou a temperatura do tanque, ela cai, né? E um dos maiores problemas é congelar o combustível. Se congelar o combustível, para de funcionar o avião cai, né? E aí nós fizemos um trabalho aqui testando como seria esse comportamento desse óleo, né, à temperatura de refrigeração. Ok? Pode ir, por favor. Então está aí apresentando de novo, né? No caso o babaçu. Pode ir. Então é o seguinte, olha, se a gente pensar, bate mais um, só mais um. Aí, que vai aparecer aqui. Aí, mais um. Os óleos, eles têm, né, o triacilglicerídeo, né, que é a matéria perfeita para ele transformar em biodiesel, né? Mas a torta tem celulose, lignina, hemicelulose, material riquíssimo, né, para a gente obter o etanol, ou metanol, tá? Ou bioetanol, né? Etanol, bioetanol, certo? Então, qual a diferença de eu obter, por exemplo, no biodiesel, eu obtenho um biocombustível ou um bioquerosene? É a cadeia, né? A cadeia que nós temos. Os ácidos graxos contidos nos biocombustíveis, né? Eles têm uma cadeia de carbono. Então, quando essa cadeia tem um quantitativo de 14 ou menor do que 14, né? Até 14 tem o ácido láurico, como é que tem até 14? Nós chamamos de bioquerosene. Quando a cadeia carbônica ela é maior do que 14, né? 18 até mais, é biodiesel. Tá? Biodiesel. Então, nós escolhemos trabalhar com essa amostra porque é da região, realmente, né? E podemos ter essa situação além do bioetanol. Por favor. Então, aqui é um pouco do procedimento, como que é feito, né? Desde a coleta lá das amêndoas, tá? O processamento, né, de prensa para retirar o óleo, certo? Depois que prensa para tirar esse óleo, ele pode passar por um processo de purificação, tá? Ou pode passar por um processo em que é feito o emprego de um catalisador, seja homogêneo ou heterogêneo,
né? Normalmente, se for um catalisador homogêneo, nós temos que rotaevaporar para separar. Tá? E aí depois que rotaevaporar, né, fazer um processo de decantação, onde nós temos uma separação de fase, que ainda, né, por mais que rotaevapora ou algo assim, ainda tem uma situação, quando a gente emprega principalmente o catalisador homogêneo, nós temos água, e água não é desejável, né, um biocombustível. Então a gente retira o processo de decantação, né, que pode fazer também um processo de secagem usando sais de secagem, como por exemplo o cloreto de cálcio, né, seca, retira a água. Tá? Até chegarmos no ponto da amostra, né, armazenar ou não, e fazer a leitura dessa amostra aqui num espectrofotômetro ou cromatógrafo. Tá? Pode passar, por favor. Aí é o seguinte, olha, nós temos, foi feito, né, no nosso trabalho, usando tanto o babaçu quanto a macaúba, o armazenamento, tá, em temperatura ambiente e temperatura refrigerada. Tá? Essa temperatura refrigerada foi em torno mais ou menos de 4 graus. Tá? Aí é o seguinte, nós obtivemos aqui, isso aqui são áreas, né, áreas de cromatograma, tá? Onde nós temos o laurato, né, o milistato, palmitato, linoleato, né, oleato e esterato. São ésteres de, por exemplo, laurato de ácido láurico, tá? Mirístico de milistato do ácido mirístico. Quando a gente faz a transesterificação, a conversão do triglicerídeo para, né, o biodiesel, né, o biodiesel na realidade é um éster, né, é um éster, tá? Pode passar, por favor. Então aqui, por exemplo, ó, chama atenção, né, a maior área, né, no tempo zero, tá? E depois nós temos um tempo refrigerado e ambiente, não houve uma diferença significativa. Pode passar, por favor? Bom, e no oleato, tá, é que também nós temos aqui, ó, no tempo zero, 27, que aí foi menor do que nos tempos, né, de armazenamento no período de 12 meses para o ambiente e o refrigerado. Por que faz isso? Uma das coisas mais importantes, sabe o que é? É a estabilidade do biodiesel. Porque, olha, não adianta eu fazer um biodiesel agora, né, nesse momento, e falar assim, você tem que ir lá e colocar no veículo agora. Porque se daqui a pouquinho, já não vai ser mais estável. Tá? Não vai ser mais estável. O objetivo é esse. Qual o tempo que ele é estável? Né? Qual o tempo que ele é estável? Pode passar, por favor? Bom, pode passar. Já falei isso daí. Pode passar. Bom, isso aqui é um espectro de infravermelho, tá? Do biodiesel de macaúba. Para a gente ter ideia, pode passar que vai aparecer os grupos funcionais. Aqui aparecem os grupos funcionais que tem esse espectro. O que vai me dando um indício, né, se realmente o espectro está, se a minha amostra está pura. Eu não tenho nenhum outro composto fazendo parte dela. Tá? Pode ir? No caso, a região do CH2, né, característica, pode ir, tem mais. No caso, um C-dupla-O de carbonila. Essa carbonila é da estrutura do éster. Tá? Pode ir, por favor. E um CH3. Pode ir, por favor. Bom, aí mostrando o que a gente já fez, então é o seguinte, olha. Se nós tínhamos uma amostra refrigerada e não refrigerada, no ambiente, né? A análise multivariada, por exemplo, no caso aqui, a análise de componentes principais, nós aplicamos para ver qual era o comportamento. Então, nós observamos o seguinte, olha, em sua maioria, né, as amostras refrigeradas, elas se encontram agrupadas mais próximo, dividindo em subgrupos, né? O que pode ser visto aqui, ó,